Todos acharam aí? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mais uma oração pedindo que Jesus fale conosco através da sua palavra. Sim, meu Pai, oramos nesse momento pela tua intervenção, o teu agir, cada vida, coração aqui presente, que essa mensagem de alguma forma nos ensine, nos corrija, trabalhe em nós, nos inspire, nos faça a adorar melhor ao Santo Cristo, ao Cristo Salvador, ao menino Jesus. Assim estamos reunidos em torno da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, noite de Natal, hoje, comemorando já com antecedência aí o Natal, um domingo antes do dia 24. Qual é o tema da mensagem? Não havia lugar para Jesus na hospedaria, Não havia lugar para Jesus na hospedaria. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Para entendermos melhor a história, se você observar na sua Bíblia, o versículo de 1 até o 4, eu vou ler novamente, só para você entender o que estava acontecendo. Diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Versículo 2, estou em Lucas 2, versículo 2 agora. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria. Então, pessoal, vamos entender o que está acontecendo aqui. O casal, José e Maria, viajaram 140 quilômetros para a cidade de Belém. Eles foram, a cidade de Belém, a cidade de Davi, Eles foram porque eles eram obrigados, todas as famílias eram obrigados a prestar conta diante de um censor. O censor avaliava as propriedades, os contratos, a sua renda, os seus impostos estavam sendo pagos, enfim, era algo obrigatório, esse recenseamento, eles tinham que fazer isso, todos os judeus tinham que se dirigir para esta localidade aqui chamada Belém. José, no caso, teve que se dirigir para essa região que ele estava inscrito. E na cidade de Belém, o versículo 6 fala isso, estando eles ali, aconteceu, o versículo 6 fala isso, completaram-se os dias, versículo 7, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pessoal, o povo oriental, o povo do Oriente Médio especificamente, eles tinham uma qualidade de hospedar bem as pessoas. Eles tinham uma característica de hospitalidade. Você sabe a história de Abraão, que hospedou a anjos, tantos outros na Bíblia tinham essa qualidade. E é interessante que quando José e Maria estão indo para Belém, as pessoas iam sim receber bem todos os viajantes, todas as pessoas, só que diz a Bíblia que eram muitas pessoas estavam ali, muita gente. E na realidade, o que era uma hospedaria? Quando fala assim hospedaria, talvez você pense assim, um hotel 5 estrelas, um hotel com banheira de hidromassagem, frigobar, ar-condicionado. Não. Hospedaria, como as pessoas não conseguiram
as pessoas hospedavam nas suas casas, e quando essas casas enchiam, existia uma alternativa, que eram as hospedarias. Era um hotel à beira de estrada. Era algo bem simples, bem rústico, talvez casas virando um lugar para ganhar um pouco de dinheiro, para uma pessoa dormir ali, repousar um pouco, se proteger dos ladrões, quartos modestos, refeições simples, mas mesmo assim estava lotado também a hospedaria. Estavam cheias as casas, estavam cheias as hospedarias. Enfim, o que aconteceu foi que o próprio Cristo não tinha lugar para nascer, não tinha uma casa para acolhê-lo, e nas hospedarias, nos hotéis da época, não tinha nenhum lugar vazio, não tinha uma vaga, não tinha espaço. Isso, claro, para se cumprir o que está lá em Miqueias. Eu acho que esse texto eu não coloquei aqui, Miqueias 5:2, que fala assim, que Belém Efrata é pequena demais, mas de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, desde os dias da eternidade. Claro que essa profecia dizia do nascimento de Jesus, que ele nasceria em Belém. Agora, pessoal, eu quero que você olhe o versículo 7 da sua Bíblia, que é muito interessante, que diz aqui, versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, que fala o seguinte, olha o que diz aí na sua Bíblia, diz assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou aonde? Numa manjedoura. Interessante isso aqui, numa manjedoura. Se você pegar o Google, hoje a gente não vai em dicionário mais, né? A gente vai no Google. Talvez tem gente que vai, mas eu vou no Google, é mais rápido. Você põe lá no Google, manjedoura. Eu fiz esse teste hoje à tarde. Sabe o que aparece? Manjedoura, aparece assim, tabuleiro que se deposita comida para vacas e cavalos. Vou repetir, tabuleiro que se deposita comida para vacas e cavalos. Ou seja, Jesus Cristo nasceu e foi colocado numa manjedoura, lá onde a vaca e o boi comia, ali está Jesus Cristo. Irmãos, me dói muito pensar nisso. Pensar que o próprio Cristo foi colocado num coxo para alimentar animais. Quando nasce um bebê, vocês aqui todos com certeza, quando nasceram seus filhos, tentaram dar o melhor local, um bercinho, uma roupa nova, uma roupa bem cheirosa. Quando nasceu, por exemplo, o bebê real do príncipe William e da Kate Middleton, né? Nasceu em Londres, foi celebrado salvas de canhão. Imagine o quarto desse bebê, imagine o tecido, as roupas dessa criança, imagine o perfume que ele usa, o tipo de produtos que são usados no seu banho, ou seja, tem tudo, do bom e do melhor. Mas Jesus Cristo, aquele que merece toda adoração, toda a honra, toda a glória, nasceu num curral, um lugar mal cheiroso, um lugar onde os animais eram confinados, cheirava esterco, um lugar onde os animais se deitavam e dormiam. Foi o lugar onde Maria se deitou para dar à luz a Jesus Cristo. Um lugar que ela teve as dores de parto, foi lá onde os cavalos e os bois repousavam à noite. Imagine, queridos, na época, você pai, imagine você, se sua esposa, você está viajando, você está em Belém, você chega nas casas, ninguém te acolhe, você chega na hospedaria, não tem vaga, e você encontra um abrigo onde os cavalos e bois dormiam, e você põe o seu filhinho deitado numa manjedoura, ou antes disso, a sua mulher começa a ter dor de parto. O que você faz nessa hora? Sua mulher começa a gritar, vai nascer, vai nascer. Você fala, e agora? O que eu faço? Imagine José tendo poucas opções de higiene, tendo poucas opções de pedir ajuda a uma parteira.
José gemendo de dor por não ter condição também de dar à sua mulher e ao menino Jesus, que era um pai adotivo ele. Jesus é filho biológico só de Maria e do Espírito Santo, a gente já sabe essa história, não vou voltar na história hoje, mas José lá fazendo o seu papel, cuidando da Maria e dando o apoio também para Jesus Cristo nascendo. Ali sozinhos, sem ajuda, sem amigos, Jesus entra na existência humana, ele entra nesse mundo de forma despretensiosa, de forma simples, humilde. Jesus Cristo entra nessa terra. Isso mexe muito comigo quando eu penso nessas coisas. E eu quero destacar um pouco mais nisso nessa noite. Porque na realidade, pessoal, o verdadeiro sentido do Natal se chama Jesus Cristo. O Natal, hoje, o Natal foi golpeado pela secularização, ou seja, o Natal hoje é o quê? Papai Noel, presentes. O nascimento de Jesus pouco é lembrado. Mais o que? O capitalismo, vamos vender, vamos trabalhar mais tarde, vamos alcançar as metas. E o Jesus, menino Jesus está esquecido. Tem pais, inclusive, talvez falta de conhecimento, incentivam a cultura do Papai Noel, incentivam, Papai Noel existe, Papai Noel é real, Papai Noel vai trazer presente para você. E pouco se fala do menino Jesus, da história de Jesus Cristo. Faz-se o pai lá põe um gorro vermelho na cabeça, aqueles pai gordinhos, fica até mais fácil já se identificar com o personagem. Põe uma barba branca e diz, ho, 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 Feliz Natal. A criança, não, que legal, Papai Noel em casa. E Jesus Cristo, gente? Onde que está? Será que esse pai teve a coragem de pegar para o filho e falar, vamos fazer uma oração agradecendo a Jesus pelo nascimento dele? Vamos homenagear aqui quem merece ser homenageado? Vamos celebrar o Cristo? O pessoal não tem nada contra a árvore de Natal, o Papai Noel, não tem nada contra disso. A minha crise é que a gente esquece do verdadeiro sentido do Natal. Essa é a minha crise. Essa é a minha crise. Da gente achar que é obrigado trocar presente. A gente achar que não tem dinheiro, mas tem que comprar um presente de Natal. Tem que passar no cartão de crédito, pagar daqui 30 dias, 1 mês, 2 meses, parcelar em 10 vezes, mas tem que comprar. Gente, isso não é Natal, gente. Natal é estar com a família, é estar em paz com os familiares, é ter Cristo no coração da família. Natal não é consumismo, não é jantares, não é troca de presentes. Natal é Deus enviou o seu Filho nesse mundo. Paz na terra, diz a palavra de Deus. Vamos ver aquele vídeo lá, por favor. Sabe quem vai faltar na festa de Natal? O aniversariante do dia. Como na noite do seu nascimento, ninguém lhe abriu as portas e Jesus não tem onde repousar. Não há espaço para ele nas casas dos hipócritas de ceias fartas e corações vazios. No teatro do Natal, entre papais noéis, pinheiros reluzentes, embrulhos de presentes, Cristo passa despercebido, como se o bom velhinho fosse fato e o bom Deus é que fosse lenda. Eu não acredito no Natal consumo, o Natal das gentilezas fugazes, do altruísmo anual. Natal são as boas novas eternas de um Deus que se fez servo, do Verbo que se fez carne, do profeta que revolucionou o mundo pela paz e pelo amor. E é por amor a esse Deus menino que os cristãos genuínos celebram o verdadeiro Natal. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Encarnação. Essa palavra encarnação, você sabe o que é isso? Vem de um termo em latim, que significa entrar, tornar-se carne. Encarnação. Jesus Cristo, gente, ele sempre existiu.
Às vezes pessoas que talvez estão ainda iniciando na fé cristã acham que Jesus Cristo começou a existir assim quando veio na terra. Não, ele já existia antes. Gênesis diz, no princípio, ele já era o verbo, diz João, já era o verbo. E lá em Gênesis fala, façamos o homem, ou seja, é um plural, façamos. Entendemos que Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. E tem um momento da história, Jesus Cristo, ele fala assim, olha, meu momento é chegado, eu tenho que ir lá na terra morrer por aquele povo. Imagine agora imagine se você, como Jesus, você criou todas as coisas, você não tem necessidade de comida, não sente dor, não sofre nada, não sofre, assim, dores da existência humana, alegria plena, e um dia você diz, eu vou lá para aquela terra, e pior, num país, num local muito quente, muito seco, um deserto, povo brigão, povo mal resolvido, numa família pobre, e nascer numa manjedoura. Isso é encarnação. Cantamos a música hoje com as crianças. Olha o que diz a música: Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, João 3,16, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Olha o começo da letra. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar. Isso é bíblico, está correto. Isso é encarnação. Jesus veio nessa terra. Tem uma ilustração que dá para entender o que eu estou querendo dizer. Escute aqui. Deixa eu voltar aqui Em outubro de 1914, a cidade de Osborne entrou na prisão. Osborne é o nome da pessoa. Entrou na prisão de Augsburg. Um homem com todos os outros presos. Ele decidiu entrar na prisão. Eu vou explicar mais a história. Ele foi fotografado, teve as suas impressões coletadas, foi passando pelos portões de ferro, foi levado a uma cela. Escute aqui, isso aqui é americano, viu? Que no Brasil é pior ainda. Foi levado a uma cela de 1,20 por 2,20. O número dele era prisioneiro 33333. Tinha lá 1.329 internos. A diferença é que ele poderia sair a qualquer momento da prisão. Qualquer momento que ele desejasse, ele poderia sair. Porque ele fazia parte de uma comissão estadual de reforma prisional. Ele dedicou-se a conviver com os internos, a estudar a vida deles, e para sair de lá e ser um defensor da melhora do ambiente prisional. Ele voluntariamente viveu como interno. Ele voluntariamente se privou da sua liberdade, viveu atrás das grades, dormiu numa cela úmida e fria, igual os outros presos, comeu a comida deles, bebeu o que eles tomavam, suportou até a punição da terrível solitária. Embora ele pudesse sair a hora que quisesse, ele optou em ficar confinado. E ele escreveu: sou prisioneiro, estou trancado, preso. Por nenhuma possibilidade humana, nenhum ato meu próprio, posso abrir as trancas de ferro que me separam do mundo e me mantém nesse pequeno cubículo,
Eu sou um prisioneiro voluntário. Essa ilustração, pessoal, ajuda a entender o que é encarnação. O que é Jesus Cristo, Deus poderoso, inigualável, decidir morar entre nós, habitar entre os homens. Tem um nome na Bíblia para isso, chamado Deus Emanuel. Está lá em Mateus 1:23, fala assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Deus se aproxima de nós. Em Cristo, o céu e a terra se misturam. Gente, isso aqui é muito interessante pensar nisso. Como que Cristo se humilhou, se fez homem. Tem uma história que diz assim, olha, Jesus se fez tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno. Tão o quê? Pequeno, que ele coube na barriga de uma mulher. Tão pequeno que ele se fez. Jesus passou pelas fases do nascimento, como qualquer outra criança, embora a sua concepção foi milagrosa. Mas ele experimentou a vida de qualquer ser humano. Nascimento, crescimento, a morte na cruz. Isso está de acordo em Filipenses. Confirma o que eu estou pregando aqui. Vamos ler lá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5, 7. Gente, essa palavra que está ali, se esvaziou, ou seja, deixou a sua glória, deixou o seu trono, ele ficou numa situação de humilhação, de humildade. Ninguém desceu e se humilhou tanto como Jesus Cristo. Jesus nasceu numa família pobre, num lugar pobre, e ele chega mesmo a dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha. Ah, pastor, é verdade que eu não acho que a família de Jesus era pobre. Sim, porque diz na Bíblia que quando ele nasceu, Maria e José levaram um sacrifício ao templo. Toda criança que nascia tinha que levar um sacrifício ao templo. E levaram uma pomba. E diz a Bíblia que a pomba era para aqueles que não tinham condição financeira. Porque os que tinham condição financeira tinham que levar um cordeiro. Jesus nasceu numa família pobre. Isso aqui é muito interessante, ver a sua humilhação, a sua escolha de vida, de viver entre os oprimidos, entre os mais fracos, entre os excluídos. Ele sabe o que é sofrer. Agora tem uma pergunta: do que Cristo se esvaziou? É claro que ele não se esvaziou de ser Deus, não, ele era Deus. Ele era Deus tanto quando ele vê a mulher samaritana, ele fala assim: chama teu marido. A mulher fala assim: eu não tenho marido. Disseste bem que não tem, porque o que você está agora é seu quinto. Veja que você é profeta. Quando ele está passando assim, ele vê Zaqueu em cima da... Ô Zaqueu, desce. Como que ele sabe meu nome? Zaqueu, desce, quero jantar com você hoje. Ele está conversando com as pessoas e fala assim: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo. Antes de Abraão nascer, eu já sou. É claro que ele não deixou
a sua divindade, não, ele era Deus. Mas ele assumiu, gente, a forma humana, ele sentiu sono. Leia lá as tentações de Jesus, sentiu sede, sentiu fome, cansaço, na morte de Lázaro, ele chorou, ele angustiou-se, ele passou pela cruz. Ele era ser humano, como eu e você. Não pense aqueles cravos, aquelas na cruz, lá nas mãos, nos pés dele, não pense que aquilo não doeu, não, porque doeu. Doeu como se fosse eu e você naquele lugar. Jesus era tão pobre, que ele tomou um lugar emprestado para nascer, emprestou uma casa para dormir, emprestou um barco para pregar, emprestou um animal para cavalgar, emprestou uma sala para se reunir com seus discípulos na última ceia, e até o túmulo dele foi doado por José de Arimateia. Ele renunciou tudo que ele tinha. Tem um teatro do pessoal, já passei aqui esse vídeo, isso não está na Bíblia, é uma ideia, um pensamento, uma ilustração. Gabriel fala assim: Jesus, leva um guarda-sol, lá é muito quente. Não vou levar um guarda-sol. Daí ele pega na mala assim, Gabriel: Jesus, leva um protetor solar. Não quero levar um protetor solar. Jesus, leva um celular. Olha, o celular, Jesus, você vai revolucionar. Não, eu não quero um celular. Jesus, leva alguma coisa dessa mala. Deixa eu ver, Jesus fala. Aí ele olha, tira um lençol. Ele tira um lençol, aqueles de lavar louça, põe um avental para servir. Eu vou para servir vocês naquela terra. Isso eu preciso de um avental. Eu vou pegar um avental nessa mala, nessa bolsa, para servir vocês. Gente, Jesus Cristo, diz a Bíblia que não nasceu num berço de ouro, não nasceu numa família rica, cresceu numa carpintaria, trabalhando com seu pai adotivo José, e ele diz: eu vim para servir e não para ser servido. Ele pensava nas pessoas, ele ajudava as pessoas, ele servia os pecadores, ele servia as meretrizes, ele ajudava os doentes, ele ajudava os famintos, os tristes, os enlutados, ele ajudava os seus discípulos. Ele pegou uma bacia e uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Por isso, gente, interessante, Jesus quebrou paradigmas. Aonde já se viu um mestre lavar o pé do seu discípulo? Jesus mudou os paradigmas. Hoje, os cursos de administração usam livros que têm modelos de Jesus Cristo como um gerente. Porque hoje nenhum banco quer na sua instituição um gerente que fica lá na sala, a última sala, que ninguém tem acesso, e para falar com o homem lá você tem que romper 10 barreiras. Não, hoje eles querem que o gerente esteja lá na frente, esteja andando, esteja acessível, esteja servindo, colaborando, inspirado em Jesus Cristo. Eles falam de Jesus Cristo. Tem um livro que chama O Monge e o Executivo, não é um livro evangélico. John Hunter, o Monge Executivo, que a vida de Jesus é um modelo de serviço. O líder serve, aquele que deveria ser servido, ele lava os pés. Eu tenho uma frase que eu acho maravilhosa, Leonardo Boff: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser um menino. Só Deus quis ser um menino. Ninguém de nós aqui quer diminuir. Nossa carne é melhorar, crescer, avançar, ser mais fama, mais reconhecido, mais pessoas a gente vai mandar. E Jesus Cristo, ele inverte. Ele vai lá no final da fila. Não, eu estou servindo aqui, só estou para servir. Jesus Cristo mudou a forma de entender
Ele era dono do universo e se fez pobre. Podia nascer num palácio, mas nasceu na manjedoura. Ele virou a pirâmide de prioridades de cabeça para baixo. Ser grande é ser humilde. O maior é o que serve. E, gente, por causa disso, já estou indo para o final aqui. Diz a Bíblia que ele recebeu um nome que está sobre todos os nomes. Está lá em Filipenses, capítulo 2, 9 a 11. Olha o que diz lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, aquele menino envolto em faixas, numa manjedoura, aquele menino é o Salvador do mundo. Diz a Bíblia que não há em nenhum outro nome a salvação. Ele é a porta, Ele é um novo e vivo caminho, Ele é um mediador entre Deus e os homens. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele perdoa os pecados, Ele traz esperança e dá vida eterna. Ele é o Senhor absoluto, é o Rei dos reis. E olha, gente, talvez hoje não aconteça, mas um dia, diz a palavra, toda joelho no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso está na palavra de Deus. Os reis vão se prostrar. Barack Obama, logo está acabando também seu mandato já, o maior de todos, você possa pensar, esse também vai ter que se prostrar diante do nome de Jesus. Sim, Jesus Cristo, o nome dele já foi escolhido, ele salvaria o povo dos seus pecados. Ele salva, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a água da vida, ele é a salvação de todos. O nome dele é Jesus Cristo.